Muito Boa boa noite a noite. todos. 9 horas mais 4 minutos, um pouquinho só mais. Estamos aqui nos últimos ajustes e uma alegria estar com vocês nesta noite. Hoje, para uma live já depois de alguns dias, não? Alguns dias que nós não estamos juntos e poder retomar com o nosso caríssimo, meu irmão mais velho, esse grande amigo, o Padre Renato Leite. Nós estamos juntos aí nos campos, estamos juntos nos frontes, estamos juntos no trabalho da formação, e é sempre um prazer imenso ter o Padre Renato, e estamos tentando manter uma live aí num período de 2 por mês, pelo menos. Antes de passar a palavra para o Padre Renato e para fazermos a oração inicial, eu já peço a vocês que passem o link para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Façam esse trabalho de formação, esse trabalho de evangelização. Faça com que o link chegue a um número maior de pessoas, assim viabiliza que outros mais assistam e que a própria plataforma, que o YouTube recomende essa live, esse vídeo. Realmente é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estamos já do meio para o fim da quaresma. Eu quero dar uma boa noite para esse grande amigo e que já é de casa aqui no canal. E depois também essa live estará no próprio canal dele. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal do Padre Renato, que com certeza é uma preciosidade, é muito caro. Padre Renato, boa noite, uma alegria estar com o senhor. Todo mundo já estava aqui nos esperando ansiosos. O tema da live hoje é muito importante, Fátima hoje. O que isso significa? Daqui a pouco nós vamos pautar um pouquinho. As primeiras considerações do senhor também, já para fazer a oração inicial, e vamos fazer a formação. Boa noite, padre. Sua bênção. Oi, boa noite, Padre Wander, salve Maria. Também quero saudar as pessoas que estão conosco, né, que nos acompanham, às vezes muitas vezes com algum sacrifício, porque alguns a esta hora já estão procurando se recolher e descansar, e no entanto nos dão esta honra de fazer o sacrifício do descanso para poder receber alguma instrução, alguma luz, né, que as oriente mais para o céu e para a vida eterna. Então, para nós é sempre uma alegria muito grande, não é? Nem todo mundo está de folga, nem todo mundo está descansado. Hoje foi um dia normal de trabalho, a live não é tão cedo e, no entanto, muitos nos acompanham, né, com esse espírito de sacrifício, por um grande amor a Deus, e hoje, de modo particular, por uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria. Não é coisa pouca, e eu tenho certeza que isso será uma fonte de grandes graças para esse período de oração e de estudo aqui. Aliás, Padre Wander, eu não sei como é que está aí o suporte técnico da live, mas talvez se alguém estiver à disposição aí nos bastidores, pudesse receber perguntas, escolher uma ou outra pergunta dos que nos acompanham, para que a gente pudesse responder, na medida do possível, esclarecer um ou outro aspecto desta escola, né? Desta escola que foi as aparições de Nossa Senhora em Fátima. As aparições inauguraram, tem um corpo próprio, um corpo espiritual próprio de devoção, de reparação, de penitência. Isso é muito importante. Nunca se explorou de modo exaustivo tudo aquilo que aconteceu em 1916 e depois em 1917 com as aparições da Virgem, né? Há muito, sobretudo quando nós estamos no período e na época em que o que foi profetizado se mostra realizado. O que foi dito, avisado, o que foi previsto, o que foi, de algum modo, alertado, está aí na ordem do dia, né? A gente pode ver aí nos acontecimentos, muito interessante isso. Então, não sei se alguém, depois se o senhor puder aí ter acesso às perguntas, uma ou outra, para a gente esclarecer os fiéis, os nossos amigos que nos acompanham e que querem saber alguma coisa, tem alguma dificuldade com relação a algum ponto,
e que na medida do possível, a gente, se a gente tiver condições de esclarecer, a gente vai fazer isso com muito gosto. Vamos fazer Então nossa vamos oração, deixar Padre? assim, o senhor vai fazer a oração inicial para nós, aí eu peço a Rose que use, ela faça contato com aqui a casa para que possa chegar até as minhas perguntas, tá bem? Padre, o senhor faz a Ótimo. oração inicial, por favor? Sim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora agora e e na na hora da hora nossa da morte. nossa Amém. morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós rogai que por recorremos nós. a vós. Glorioso patriarca São José, rogai Rogai por por nós. nós. Padre, eu sei que o senhor está aí no oratório da sede da COR, né? Tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima aí ao seu lado. Eu tenho uma aqui grande também, diante dos meus olhos. Então, nós temos aí já a oportunidade de pregar e rezar ao mesmo tempo, né? Pedindo inspiração à Santíssima Virgem Maria. Muito bom. Padre, por onde começar? O que é que poderíamos dizer? Padre Renato, eu estou em minhas mãos, inclusive, com a obra do escritor espanhol José María Zavala, El Secreto Mejor Guardado de Fátima. Eu acredito que vale a pena, padre, antes de entrarmos no tremendo tesouro do desagravo e da reparação, que não foi, de forma alguma, como o senhor disse, ainda aplicado como deveria ter sido, mas o Zavala toca na encruzilhada na qual hoje a Santa Igreja está. Apenas como cumprimento profético. É preciso pensar que, como o senhor disse há pouco, todos todas as profecias, tudo aquilo que fora dito em Fátima está mais do que encaminhado e se cumprindo. Padre, qual é a atualidade do evento de Fátima, da mensagem de Fátima, da profecia de Fátima para os nossos dias? Acho que, de qualquer forma, vale a pena tentarmos começar por aqui e depois avançarmos dentro dos remédios possíveis para mitigar os estragos, os impactos que nós temos visto, provocar a desobediência que se teve em relação àquilo que Nossa Senhora pediu, que trouxe do céu como exigência e que não foi atendida. Então, padre, eu penso que aqui, com relação ao que o senhor acaba de dizer, no dia 13 de maio, Nossa Senhora já dá uma indicação do sentido de todas estas coisas. Primeiro ela diz aos pastorinhos o seguinte: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então, isso é dito aos pastorinhos já logo no dia 13 de maio. Aqui Nossa Senhora, como que enceta a ponta, qual vai ser a vocação deles. Exatamente porque serão portadores da mensagem que ela veio trazer. Ela não diz, olha, vocês vão ser crianças extraordinárias, maravilhosas, reconhecidas, vão viver uma vida muito tranquila, terão todo o amparo, todo o apoio das pessoas e das autoridades da igreja. Muito pelo contrário. Ela pergunta o seguinte, porque este aqui é o espírito das aparições: quereis oferecer-vos a Deus
para suportar todos os sofrimentos que ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Então, os pastorinhos disseram, sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Portanto, não se está na obra de Deus sem esta disposição de autoimolação, de sacrifício. Coisa que não se coaduna muito hoje com o tipo de religiosidade oferecida, uma vez que ela prioriza o bem se sentir, o bem-estar. Então fica difícil convocarmos almas para esse tipo de apostolado, que é o da reparação, que é o da imolação, quando, inclusive, até a arquitetura, a arquitetura das nossas igrejas hoje, priorizam o conforto, o bem-estar daqueles que entram para o culto. Eu penso que a coisa, nós sem sombra de dúvida, enfim, não entendemos o valor destas coisas porque nos afastamos da ciência da cruz. Nossa Senhora não fala, não está dizendo aqui nenhuma novidade que qualquer cristão já não saiba, já não tem, o cristão de qualquer idade do cristianismo não saiba, uma vez que Jesus Cristo colocou como nota distintiva do discipulado a disposição de carregar cruz após ele. E a cruz é aquele instrumento no qual Jesus Cristo fez a reparação dos pecados do mundo, a expiação dos pecados do mundo. Não se trata de carregar cruz pela cruz, não se trata de sofrer pelo sofrer, isso seria alguma forma de distúrbio de natureza psicológica. O que se trata aqui é de resgatar as almas, de fazer avançar as fronteiras do reino de Deus pela ação mais eficaz e prioritária de todas, que é essa disposição para o sacrifício e para a imolação, que de algum modo neutraliza as forças do mal, o poder do demônio. Enfim, como já há muito tempo não foi propriamente esse tipo de opção de apostolado, enfim, isso é coisa que isso ficou relegado às iniciativas pessoais, às opções de devoção pessoal, e nunca foi assumido como algo, propriamente como algo que a igreja, no seu conjunto, estivesse disposta a realizar, desde os pastores até os fiéis. Então, infelizmente, temos esse quadro desastroso da confusão e do pecado e da perdição das almas. Infelizmente, isso que assistimos. O remédio foi dado, não era doce, era amargo, era um remédio que brota da associação à cruz de Nosso Senhor, da comunhão com os sofrimentos de Cristo. Mas quem quis? Quem se dispôs? Quem aceitou? Quem acreditou que esse seria o caminho real para colocarmos uma barreira ao avanço do mal no mundo? Entendeu? Então, talvez fosse mais fácil, talvez fosse mais conveniente, mais fácil, mais conforme o politicamente correto, dialogar. Não reparar, mas dialogar. Seja lá, né, não importa nem com quem se dialoga, nem o tipo de diálogo, mas o negócio é dialogar. E, enfim, chegamos onde chegamos. Não sei se consegui responder, padre, de modo satisfatório a sua indagação. Mas, assim, a aparição começa com isso. Nossa Senhora já, assim,
desculpem, a queima-roupa dispara dizendo: se vocês querem se oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. De modo que, inclusive, o pior de as pessoas não apenas não se convertem, o que já é algo dramático, como se procura agora, dentro do corpo de Cristo, da igreja, dar cidadania ao pecado. Imagine o senhor. O drama é de que a coisa não apenas não foi feita, como Nossa Senhora sugeriu aos pastorinhos, era a vocação deles, devia começar por eles e depois, enfim, depois com o conjunto da mensagem se estender a todos os fiéis católicos. Isso não apenas não foi feito, do ponto de vista de converter, pela reparação, não é? pela aceitação dos sofrimentos e da cruz, em ato de reparação, conseguir as graças para converter os pecadores, não foi feito, ou de modo muito minguado e pontual, de forma que chegamos a essa situação que não apenas os pecadores não se converteram, como agora os pecadores e os pecados gritam por direito de cidadania dentro da própria igreja. É o fim do mundo. Claramente. Padre Renato, quando da não revelação do terceiro segredo em 60, foi a decisão do Papa João XXIII. Mais tarde se debateu muito sobre isso. O senhor é um estudioso sério sobre o tema de Fátima. E, de alguma forma, vale comentar que é conhecida a monumental obra do padre Joaquim Maria Alonso sobre Fátima. Ele escreveu, né, padre? Uma obra monumental. E ele tinha uma opinião muito clara sobre a questão do terceiro segredo, e muito bem, sem nunca tê-lo lido, mas ele tinha uma opinião clara no sentido de que a advertência que lá estava não era sobre qualquer coisa trivial, porque Nossa Senhora não viria do céu falar sobre coisas triviais, embora nada de novidade, como o senhor tão bem colocou, e sempre recordando a revelação pública. A conversão, convertei-vos, fazei penitência, o reino de Deus está próximo. Agora, isto sim, quem leu o segredo foi João 23, na presença do seu cooperador, o padre Loris, ou então Monsenhor Loris Capovilla. Capovilla, bem mais tarde, o padre Renato sabe disso, já perto de sua morte. Ele deu uma chave para entender tudo o que tinha se passado a partir de um volume determinado da AS, da Ata Apostolicae Sedis, de tal ano e tais páginas. Ele disse, está lá. Capovilla já velhinho, né, padre Renato? Foram questionados e ele disse, olha, está lá. Então, a Ata Apostolicae Sedis, de tal ano, volume tal, página tal, vai lá. Lá está a chave. Agora, isso sim, padre Renato, o então cardeal Ottaviani, à época que esse sim leu o segredo. Queria que o senhor comentasse para nós, padre Renato. Eu vou colocar uma afirmação do cardeal Ottaviani, que o vaticanista Andrea Tornielli recolhe numa obra que escreveu sobre Fátima, o conhecido Andrea Tornielli, onde o excelente Ottaviani, eu vou me dar eu sei que muitos não vão concordar, mas eu digo que o Ottaviani era de uma retidão que era uma coisa tremenda, uma coisa tremenda. Exame crítico sobre o Ordo Missae de Paulo VI, que eu diga, que ele escreveu logo na sequência. Mas olha, Padre Renato, o senhor já leu isso aqui N vezes, mas só para o público ter conhecimento. Também o Padre Renato sabe isso aqui de cor, mas só para o nosso público ter conhecimento.
Está em espanhol, vou traduzir aqui no seco. Tive a graça e o dom de ler o texto do terceiro segredo, palavras do cardeal Ottaviani. O segredo afeta o Santo Padre, ao qual estava destinado. Afeta o Santo Padre, João 23. Porque é essa época, ao qual estava destinado. Era ele que deveria revelá-lo. Ele era o destinatário, e se ele não se decide a dizer este é o momento de dá-lo a conhecer ao mundo, posso manifestar solenemente isto, que virão tempos muito difíceis para a igreja, e que é necessário orar muito para que a apostasia não seja demasiadamente grande. Agora é com o senhor, Padre Renato. Então, olhe, vamos pegar algo, Padre, da nossa experiência humana, que talvez sirva aqui de modelo, né, de metáfora. Nenhum calor, Padre, é pior do que aquele que brota do próprio organismo, da própria febre. Compreende? Nenhum calor é pior do que aquele que se tem quando se está com aquela febre que simplesmente paralisa completamente o enfermo. É aquele misto de calor e de frio. É uma coisa inexplicável que atinge o corpo inteiro. E não deixa opção ao enfermo a não ser padecer. Então, quando segundo esta sábia, prudente, né, a observação do cardeal Ottaviani está rematada de prudência e de sabedoria, não há muito o que dizer, né? No sentido, talvez aqui, aquela profecia que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará, caiba bem como uma espécie de suporte para a gente poder entender. Olha, o Papa, na época, a quem foi dado o encargo de revelar e, né, de fazer conhecer ele era Papa, ele podia dar a conhecer como não. Nunca houve nada que dissesse, ele está obrigado. Nossa Senhora fez um pedido, não fez uma exigência incondicional. O Papa, não vamos julgar aqui as intenções, né, de internis nec ecclesia, do que está nas intenções, nem a igreja julga o que está nas intenções. Vamos supor aqui que, na época, o Papa João 23 achou prudente que era melhor encerrar por ali toda essa história. Ok, foi uma decisão, Deus vai julgar nós todos também a Ele, nos nossos acertos e nos nossos erros. Não queremos entrar aqui no mérito, até porque eu entendo que o Papa tinha as melhores intenções, sempre vejo assim, mas isso não impediu que agora colhêssemos os amargos frutos, não é? Dessa febre interna. Eu nem falo do desastre atual do mundo, extramuros, padre? Do que está acontecendo do lado de fora da igreja. Claro. Mas dessa febre, que é sempre o pior calor e o pior frio. Esta febre exatamente do relativismo doutrinal no qual caímos, onde praticamente assim como no protestantismo, cada fiel protestante está habilitado para interpretar as escrituras, agora, no âmbito da igreja, cada fiel se julga
suficientemente competente para interpretar a doutrina católica. Isso não podia redundar a não ser nessa confusão toda, né? Inclusive de pseudo-teologias e de sistemas de pensamentos completamente avessos e hostis ao que a igreja sempre acreditou e ensinou. Quer dizer, nós estávamos alertados, e se não, olha aqui, se não pudemos conhecer o teor do terceiro segredo na época e o que ele continha de fato, agora o conhecemos pelos resultados, pelas consequências, pelos fatos, sobretudo por aquilo que, infelizmente, não sem dor, né, assistimos do ponto de vista desta situação toda, bem, de modo prudente e sábio, aí vislumbrada pelo cardeal Ottaviani. Eu acho assim, padre. Muito bem. Padre Renato, há um estudioso nascido na França, que o senhor também conhece, é só para situar o nosso pessoal. O doutor Xavier Ayral, né? Ele é francês, fala várias línguas, e ele escreveu uma obra que agora escreveu em original, está em inglês, ele domina a língua inglesa, agora vai para o espanhol, e o Luiz Romando, Conosce, Ama e Vivito Fé, já anunciou que vai para o espanhol e há pouco esteve com ele de novo. O doutor Eiral, que é um grande estudioso também da matéria, ele conviveu muito com o padre René Laurentin, né, padre Renato? O padre Laurentin, que era um Que era mariólogo, que era sim. mariólogo, e o padre Laurentin ele tinha uma convicção que o senhor acabou de dizer agora, padre, e que coincide totalmente com a convicção do senhor que a situação a qual Nossa Senhora veio advertir era muito mais o intra-eclésia do que o extra-eclésia, né? O intramuros eclésia do que o extramuros eclésia. E olha, Padre Renato, como isso só corrobora quando diz assim, a Virgem advertia o Padre Laurentin, quis chamar nossa atenção aqui, Padre Renato, olha o que o senhor disse há pouco, sobre as terríveis tentações e os desvios da igreja pós-conciliar. Não somos nem eu, nem o Padre Renato que estamos dizendo, hein? É o Padre René Laurentin, já falecido, uma das maiores autoridades em Mariologia do mundo entre os séculos passados, o século XX, e, se eu não me engano, ainda o início desse século. Ele continua, Padre Renato, é a fé que atravessa a crise, como já se pôde comprovar em numerosos países cristãos que deram as costas ao dogma. E é isso que aconteceu. Nós temos a situação, por que não dizer pontualmente nada sobre pessoas, mas a situação regional, nós temos a situação dramática e destrutiva da Alemanha, que outrora funciona como uma espécie de bússola na direção da perdição e do afastamento da verdadeira fé de 2000 anos da Santa Igreja, e aí vai. E aí, Padre Renato, ainda para completarmos um pouco, tanto o padre Joaquim Maria Alonso quanto o Frei Michel de la Sainte Trinité, Michel da Santíssima Trindade, que escreveram obras monumentais sobre Fátima, recordam também aquela última entrevista do padre Agostinho Fuentes com a irmã Lúcia, já no Carmelo ali de Coimbra, Coimbra. por volta, no final de 57, é isso, Padre Renato? Sim. Padre, o senhor me permite ler a descrição do Padre Fuentes, e aí depois o senhor já comenta as duas notas, tanto a do Padre... quer dizer, na verdade, o que o Padre Laurentin falou, que o senhor acabava de dizer, mas aí o senhor já emenda um comentário sobre os dois. Pode ser, Padre? Sim, padre, porque veja bem, olha, isso é até humilde da nossa parte, porque nós não somos os descobridores da América, sacerdotes devotos de Nossa Senhora e que amavam verdadeiramente a igreja, se ocuparam disso, não é? Nem podia ser de um sacerdote
que ama a igreja e que tem consciência do peso, da gravidade do que Nossa Senhora disse em Fátima, e depois dos acontecimentos que corroboraram, que confirmaram as mensagens de Fátima, ué, sobretudo estes homens geniais, muito capazes, não é, teólogos, etc. e tal, fizeram muito bem, nós somos devedores deles, agora não adianta querer inventar roda, é só repetir a sabedoria, né, que já está consignada. É só fazer ela reverberar, não nada mais do que isso, né? Olha, então, exatamente para que não aconteça, então, agora esses padres estão inventando história. Não estamos inventando história nenhuma, os sacerdotes sábios e santos, não é? Homens segundo o coração de Jesus, tiveram esta percepção, viram que, de fato, as coisas estavam se dando a olhos vistos. Então é preciso, sim, resgatá-los aí e dizer, mas isso não é conclusão nossa, isso já vem de 40, 50 anos, 60 anos, já, não é? Enfim, para mais ainda, tá certo? Por isso, padre, é muito importante que isso que o senhor faz de citar os autores, né, a obra, para que não haja, para que não, para que ninguém venha dizer que, olha, aquilo ali é invencionice. Não é invencionice, não. Aliás, infelizmente, são alertas que passaram, que foram silenciados, porque não se quis acreditar, não é, na gravidade do que estava em curso, não se quis considerar, uma vez que o mundo estava ficando muito confortável, muito agradável, pelo avanço da ciência e da tecnologia, não se podia presumir uma maldade no mundo que podia oferecer tantos confortos, não é? Tanto bem-estar. Não se podia prever que este seria exatamente o mundo cego que iria parar no abismo. Diga lá, padre. Então, começa o Padre Fuentes, repito, as fontes aqui são o Padre Joaquim Maria Alonso e o Frère Michel de la Santa Trinité, como também colocou o Padre Renato, são autoridades de uma época incontestável que não brincaram em resgatar o evento de Fátima e transmiti-lo com a máxima fidelidade possível. Houve uma interrupçãozinha da transmissão, vamos só repetir. O que eu estava dizendo, né, Padre Renato, é que o que eu vou ler agora foi resgatado pelo Padre Alonso e pelo Frei Michel da Santíssima Trindade, autoridades, como o senhor ressaltou também, autoridades no tema. Eu acho que o senhor está travando, Padre Renato. A imagem do Padre Renato congelou. Vamos aguardar um instante. Se ele volta. Padre Renato, escuta. Voltou? Agora sim, o senhor congelou primeiro e eu depois. Sim. Tá muito bem, tá muito bem. Eu vou ler o que disse o Padre Fuentes, na descrição dos dois, do Padre Alonso e do Frei Michel, da Santíssima Trindade. Começa o Padre Fuentes, Agostinho Fuentes, o postulador da causa de beatificação do Francisco e da Jacinta, o primeiro postulador. Ele começa, e depois isso custou, houve um evento que acabou custando a sua saída da postulação. Começa o Padre Fuentes. A encontrei, quem? A irmã Lúcia, em seu convento, muito triste, pálida e demasiadamente magra. E me disse, padre, a Santíssima Virgem está muito triste, porque ninguém faz caso à sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons porque prosseguem seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus porque não vendo o castigo de Deus. Olha, Nossa Senhora falando de castigo, os maus porque não vendo o castigo de Deus atualmente sobre eles, por causa de seus pecados, prosseguem também seu caminho de maldade, sem fazer caso a esta mensagem. Mas creia-me, Padre, Deus vai castigar o mundo e o vai castigar de uma maneira tremenda. Padre,
o demônio está encampando uma batalha decisiva contra a Virgem. Contra a Virgem. E como sabe Padre que é Vander, o que mais Padre ofende... Vander, Padre, Sim? o senhor me ouve? Depois que eu terminei de falar, na última intervenção, eu só voltei a ouvi-lo quando o senhor começou a falar de castigo. O resto não foi possível ouvir nem compreender. O senhor saiu do ar, inclusive. Se o senhor puder repetir, eu ficaria agradecido. Vou voltar então desde o início. Padre Agostinho Fuentes Sim, sim, começa a isso. descrever, Padre Renato. Aí encontrei a irmã Lúcia em seu convento muito triste, pálida e exageradamente magra. E me disse: Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, porque ninguém faz caso de sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons, porque prosseguem seu caminho de bondade, mas sem fazer caso a esta mensagem. Os maus, porque não vendo o castigo de Deus atualmente sobre eles, por causa de seus pecados, prosseguem também seu caminho de maldade, sem fazer caso a esta mensagem. Mas acreditai-me, Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigar de uma maneira tremenda. Padre, o demônio está encampando uma batalha decisiva contra a Virgem. E como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que, em menos tempo, fará que se perca o maior número possível de almas, está tratando de ganhar as almas consagradas a Deus, já que desta maneira também deixa o campo das almas desamparado e o demônio mais facilmente se apodera delas. Padre, a Santíssima Virgem não me disse que nos encontramos nos últimos tempos, mas me deu a entender por 3 motivos que estamos. Primeiro, porque me disse que o demônio está encampando uma batalha decisiva contra a Virgem, uma batalha decisiva, uma batalha final, onde se vai saber de que partido é a vitória, de que partido é a derrota. Assim que agora ou somos de Deus ou somos do demônio. Não há meio termo. Padre Renato caiu. Deixa eu ver se ele volta. Isso mesmo. Estamos em batalha. É assim, meus caros. Sem exageros, nem invenções. Mas temos fé, não? Temos fé. E é o custo de tocarmos num tema tão caro a todos nós. O tema da salvação das almas. Tão caro aos sacerdotes que levam a sério a mensagem do céu, que levam a sério a revelação, que levam a sério a tradição, que levam a sério o bimilenar magistério, tão solapado, tão menoscabado, tão desprezado, tão esquecido, e que Nossa Senhora tem que voltar, tem que vir para nos avisar que a lei revelada está sendo esquecida, que a lei de Deus está sendo esquecida, que as coisas santas estão sendo desprezadas, estão sendo pisoteadas. Eu não sei se como é que está a situação por lá, se o padre conseguirá voltar. Eu vou esperar mais um minutinho antes de continuar. Por quê? Porque seria importante. Porque será importante. Mais um instante e vamos ver se o padre volta. Me parece que ele está prestes a voltar. Só mais um instante, assim mesmo. Estamos no combate. E Nossa Senhora, com o seu coração imaculado e santíssimo, dói ver quantos e quantos e quantos e quantos estão se perdendo. Que receberam a graça batismal, a graça da fé católica, e que a jogaram fora por uma vida relaxada, por uma vida materializada, por uma vida carnal, por uma vida mundana. E o quanto
isso fere o coração santíssimo de Nossa Senhora. Porque é claro que, como ótima mãe, aliás, a melhor de todas, quer ver seus filhos no céu. Padre Renato voltou. Padre, o senhor voltou, graças a Deus. É assim, eu disse, sem exageros e sem fantasias, estamos em batalha. Tem alguém que não está gostando do assunto. Não está mesmo, não, padre. Né? Padre, até onde o senhor ouviu sobre as 3 razões que Nossa Senhora deu a entender que estamos nos últimos tempos, é isso? Sim. Padre, eu só gostaria que o senhor situasse, esta entrevista foi dada pela irmã Lúcia ao Padre Fuentes. Ao Padre Fuentes do Carmelo de Coimbra, Do Carmelo no de Coimbra, mês sim. de dezembro de 57, padre. Ok, tá ok. Era só, eu queria me situar no tempo, tá ok. Sim. No mês de dezembro de 57. Por Padre, o que senhor que... poderia... Pode, por favor, Padre Renato. Não, eu gostaria que mais uma vez o senhor repetisse essas 3 razões. Vamos lá. Tá ok. Porque aí eu saí do ar, etc e tal. Estupendo, Repita, por vamos favor. repetir. As 3 razões pelas quais Nossa Senhora dá a entender que estamos no fim dos tempos. Primeira, a irmã Lúcia falando para o Padre Fuentes. Em primeiro, Sim. porque me disse que o demônio está encampando uma batalha decisiva contra a Virgem, e uma batalha decisiva é uma batalha final, onde se vai saber de que lado está a vitória e de que lado está a derrota. E assim que agora, ou somos de Deus, ou somos do demônio. Não há meio termo. Segundo, porque me disse tanto a mim quanto a meus primos que 2 eram os últimos remédios que dava ao mundo: a oração do santo, a reza do Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E ao ser os últimos remédios, quer dizer que são os últimos, que não vai haver outros. Terceiro, porque sempre nos planos da divina providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota antes todos os demais meios. E quando vê que o mundo não fez caso nenhum deles, então, como se disséssemos como se dissesse a nosso modo imperfeito de falar, nos apresenta com certo temor o último meio de salvação, sua Santíssima Mãe. Se desprezamos e rechaçamos este último meio, já não teremos perdão do céu. Quer dizer, primeiro, a batalha contra a Virgem. E aí vai se ver do lado de quem cada um está, se é do lado dela ou do lado do maligno. Segundo, pelos últimos remédios, rosário e devoção ao Imaculado Coração. Terceiro, porque já não havendo mais outra saída, ele manda sua Santíssima Mãe, na última tentativa de tentar nos convencer de deixar o pecado e nos convertermos, senão vai realmente nos punir duramente. Padre, o que o senhor tem a nos dizer? Vamos, então, padre, nós e os nossos fiéis, priorizar este recurso que ainda está na vigência, que ainda vale, não obstante o estado adiantado de decomposição e de mal de todas as coisas. A devoção ao Imaculado Coração de Maria mantém a sua validade, não é? A sua integridade, a sua disponibilidade, a sua eficácia. Eu penso que é isso que devemos fazer, não há o que discutir, não é? Afinal de contas, foi esse o remédio. Esses dois estão indicados aí, segundo o que disse a irmã Lúcia ao Padre Fuentes, esses 2 remédios, a oração do Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A gente pode até tratar um pouco disso agora, padre, para ilustrar melhor os fiéis que estão nos acompanhando, os que vão depois, os que posteriormente vão assistir esta live, no que consiste esta devoção ao Imaculado Coração. Porque assim teremos
estaremos em melhores condições, não é? Quem se levanta, só pode levantar outros quem se levantou primeiro. Eu penso que se pretendemos ter alguma utilidade ainda e fazer alguma coisa nessa situação terrível de agonia generalizada, seria nos mantermos bem firmes. E a firmeza viria exatamente desta devoção entranhada ao Imaculado Coração de Maria, que, segundo Nossa Senhora, Deus queria estabelecer no mundo para salvar o mundo. E agora o padre Fuentes, Nossa Senhora, a irmã Lúcia disse que era o último remédio, juntamente com o terço, a recitação do Santo Terço, a devoção Imaculada do Coração de Maria seriam os últimos 2 recursos para a salvação do mundo. Tá certo, padre? Perfeito, perfeito. O Lucas Mateus pergunta ao senhor: qual é o sentido exato da afirmação "por fim o meu Imaculado Coração triunfará"? Olha, nem podia ser diferente. Como Nossa Senhora foi escolhida por Deus para desbaratar os ardis do demônio e toda a sua trama para perder a humanidade inteira, quer dizer, a vitória contra o maior orgulho do universo virá através da maior humildade do universo. Né? É disso que se trata. Entendeu? Então, aliás, esta frase, evidentemente que nós não temos aí os complementos desta frase, mas ela por si só é um estandarte de vitória, de certeza de que a maior humildade vencerá, por fim, o maior orgulho, a maior soberba, que é a de Satanás. Renato, uma pergunta. Há alguns estudiosos sérios que afirmam a possibilidade, mas não há como se garantir, de que o próprio Papa Pio XII, ainda antes de João 23, junto a um grupo de cardeais, teria aberto o segredo, e que então a tônica em torno da reflexão que ele faz junto a um grupo seleto de cardeais, são 3 ou 4, sobre a situação do terceiro segredo, é que a pergunta é um pouco distinta. É em torno de um golpe duro nas reservas espirituais da Santa Igreja, nas suas muralhas de defesa, com a alteração e a modificação da sua liturgia. Há relatos sérios, eu não estou aqui com a bibliografia, mas essa pergunta tem estado presente, que a afirmação para um dos cardeais, agora me foge, é um nome saxônico, meio saxônico, não é o... Não, agora me foge, mas muito bem, depois já tento colocar na descrição. O que acontece, Padre Renato? Pio XII teria advertido sobre que chegaria um tempo em que, de fato, a Igreja estaria extremamente enfraquecida, porque as suas reservas espirituais, sem deixar de colocar os remédios postos por Nossa Rainha Santíssima e nem produzir contradição, mas nós sabemos que a maior fonte da vida da Igreja, da qual ela vive, é do sacrifício perpétuo, que sendo abolido, e não será nunca, mas quem tem inteligência espiritual o entenda, claramente vai criar uma fenda pela qual o inimigo vai passar com muito mais força. Padre, o que o senhor até hoje leu sobre essa matéria? Se teve algo de contato sobre essa provável leitura de Pio XII, essa reunião com os cardeais e a sua menção sobre a alteração do Ordo Misse da liturgia da Santa Igreja?
Há uma regra da vida espiritual, padre, que diz que o fundamento de toda a vida espiritual se apoia no dogma. Você tira o dogma, altera, pronto, o edifício da vida espiritual rui. Aí passamos daquele caminho seguro e objetivo católico para se chegar a Deus, passando pelas diversas etapas de adiantamento e de progresso da vida cristã, para o subjetivismo. Para o subjetivismo. O senhor pegue aí, por exemplo, hoje, sobretudo com relação a grupos e movimentos, todos eles apoiados em cima da experiência subjetiva de seus fundadores, de seus iniciantes. Então, por exemplo, quem vai para um desses grupos ou desses movimentos, não vai propriamente para ser católico, mas para tentar chegar àquela iluminação, aquela pretensa iluminação que o fundador, que o líder, que o chefe do grupo fez. Por quê? Porque não se está mais sob o dogma católico. Estupendo. E a única base que se tem para uma sólida vida de piedade e que possa levar a alma a avançar as diversas etapas, as diversas idades, os diversos degraus da santidade, é exatamente a fidelidade à doutrina, sem negociar, sem tergiversar, sem negar o menor aspecto possível, aspecto que seja. A preocupação. Santa Teresa de Jesus, nos seus últimos instantes, disse o quê? Com toda a satisfação. Ela não disse, morro santa, morro católica. Morro católica. São Francisco de Assis dizia aos primeiros franciscanos, aos seus primeiros discípulos, insistia nisso, dizendo, importa que sejamos católicos, na plena acepção do conceito do termo. Quem está preocupado hoje em ser verdadeiramente católico, sem temer assumir o que a Igreja acreditou sempre e em toda parte e por todos, segundo lá o comunitório de São Vicente de Lérins, né? Compreende, padre? Claramente. Então é isso daí. Então não se pode falar em vida espiritual, por isso as aparições de Fátima vêm insistir nesses aspectos da fé que estavam de alguma forma abandonados, negligenciados, obscurecidos, não é? Modificados, e modificar aqui é um eufemismo, né? Modificar uma verdade da fé é uma heresia. E se a modificação atinge o conjunto todo da fé, é apostasia declarada, não é? E hoje as pessoas não têm o menor escrúpulo. Pega os seus debates nas redes sociais, dos pretensos católicos que não têm o menor pudor de dizer, eu não acredito nisso, eu não acredito que precisa se confessar com o padre, não é? Eu não acredito que existe inferno, eu não acredito que existe inferno. Com toda naturalidade, sem medo de sofrer qualquer tipo de sanção ou de reprimenda. Quer dizer, como se pode supor, como se pode prever que pessoas assim, que almas assim, neste relativismo, é aquilo que eu dizia, nós infelizmente trouxemos
aquele aspecto nocivo da Revolução Protestante para dentro da Igreja Católica. Os protestantes tinham como objeto do livre exame as Escrituras. Agora os católicos fazem o livre exame da doutrina. Então, por aí temos esses problemas todos, né? Como alguém dizia lá, que desculpem aqui, sem querer, com todo o respeito, porque eu sei que também os sacerdotes foram vítimas disso. Os padres também, que depois tiveram que se sujeitar a uma formação não tão esmerada, não de boa base doutrinal, acabaram sendo vítimas. Mas como alguém disse, olha, padre Renato, na minha diocese não tem 2 missas iguais. Na minha diocese não existem 2 missas iguais. Está muito séria a situação, padre. De modo que aquilo que já havíamos insistindo em outras lives, é urgente voltarmos à doutrina. Sabermos dar a razão da nossa esperança. Não é conhecer bem o catecismo católico. O catecismo católico. É isso, enfim, ao fim e ao cabo, que nos dará o suporte necessário para entender e reconhecer o valor destas coisas, como o rosário, a reparação, ao Imaculado Coração ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, a necessidade de sufrágios pelas almas do purgatório, e aí por diante. Que o inferno existe, e que quem não acreditar nele vai acreditar quando estiver lá, etc. e tal. Enfim, padre, seria basicamente isso. Padre, talvez para a gente caminhar para o fim, se o senhor me permite mais uma pergunta, eu vou fazer aqui um geral. 2 coisas, padre. Duas coisas. Se o segredo tivesse sido dado a conhecer em 60, já vou matar 2 em uma. Teríamos tido o Concílio Vaticano II? É só uma análise. Primeira pergunta. A segunda pergunta, o que o senhor tem a dizer sobre o padre Malach Martin, que por tudo e contudo a gente sabe que é uma fonte histórica de valor, mas a gente sabe que não deixa de ser também controversa. 2 em 1, padre Renato, e a gente fecha essa noite com todo gosto. Primeiro, 60, antes, até 60, é dado a conhecer por São João 23, teríamos tido concílio? O que o senhor pensa? Ou não pensa nada? Não, eu penso que teríamos um concílio de base tomista, como quis o Papa João XXIII, naqueles documentos preparatórios para o concílio, que depois foram rasgados. Uhum. Né? Uhum. Uhum. O senhor entende? Claro que teríamos, mas um concílio que diferente, sempre que, né? Compreende bem? Que depois não daria margem que não teria, não permitiria ambiguidades e, portanto, um sem número de interpretações. Eu acho assim, eu penso, é um palpite só, não é? Porque o Papa João XXIII tinha preparado os esquemas conciliares, e os bispos todos tinham recebido esses esquemas, que depois foram desprezados, trocados por outra coisa. Mas esse é outro... do início do concílio, né, padre Renato? Pois é, eu sei. Enfim, a coisa foi sendo demolida aos poucos, infelizmente, não é? Mas por isso que eu digo, eu penso que no caso do Papa João XXIII, as intenções eram as melhores possíveis. Mas grupos
grupos não lá muito preocupados com a ortodoxia da fé, acabaram tomando controle da situação. Esse foi todo o problema. Com relação ao padre Malak Martin, ele tem toda a minha admiração e, como é que se diz? Porque ele foi, sem sombra de dúvida, um homem da providência, um homem providencial, porque tinha ciência de todas estas coisas que nós aqui estamos tentando, mais não temos acesso. Eu não tive acesso ao terceiro segredo, eu não sei o que, não é? Nós só sabemos que é alguma coisa que dizia um problema, uma situação muito grave do ponto de vista da fé católica, para a qual os primeiros responsáveis por ela, pela fé, não estariam muito interessados. Eu sei que basicamente seria isso. Agora, o que realmente foi dito, que está lá, não sabemos ao certo. Podemos deduzir pela situação da qual estamos vivendo, né? Pelo pouco que sabemos Pode dizer, padre. Não, quer dizer, Palinato, e ela diz em Fátima, né? O dogma se preservará em Portugal. Quer dizer, ela deixa claro sobre o que a coisa vai ferver. Não, quanto a isso, padre? Mas quanto a isso, não resta a menor dúvida, né, padre? Está aí na ordem do dia, né? Uhum. Agora, o senhor entendeu bem? Eu acho que, com relação ao concílio, seria isto. Na mente do Papa João XXIII, eu penso que havia uma coisa completamente diferente, né, do que depois começou a acontecer e se consumou. É uma pena tudo isso. Mas não se pode dizer que, né, pelo menos, enfim, até onde a gente sabe, que houvesse qualquer tipo de má intenção, né? Não, vou fazer uma coisa para bagunçar a igreja católica. Pelo contrário, muito pelo contrário. Tá certo, padre. Enfim, agora vamos ver, né, aquilo que eu disse. Temos aí, os remédios ainda estão aí à disposição na farmácia de Jesus. A devoção imaculada do coração de Maria e a recitação do terço. É o que podemos e devemos fazer, porque é disso que Deus vai nos pedir contas. Deus não vai pedir conta do Papa, nem do Concílio Vaticano II, não é? Mas se o quanto podíamos, e o quanto sabíamos, e o quanto tínhamos, fizemos para salvar as almas. Esses debates, né, padre, acabam ficando no âmbito da retórica. Compreende bem? O que é que podemos fazer? Depois de tantas décadas, depois de tudo consumado, depois de tudo feito, depois de que todas as coisas estão aí, é salvar as almas, com aqueles recursos, os recursos que temos aí, não é? Com os recursos que são os de sempre, que também estão à nossa disposição e que bem manejados, salvam muita gente. Eu penso que é isso. Né? Sem esse tipo de como é que se diz, quando a gente age ou pensa como se não houvesse mais nada a fazer, com um espírito de fatalista, desesperançoso, não é o nosso caso, não é? Até porque o senhor bem lembrou aí, um fiel perguntou, né? Alguém perguntou, e o que significa que por fim o Imaculado Coração triunfará? Significa que a última palavra quem vai dar é Deus pelos lábios benditos da Virgem Maria, e isso deve nos bastar, né? Estupendo. Padre Renato, vamos concluir então essa noite. A gente tem procurado manter em 1 hora as lives para ficar aquela expectativa pelas próximas. Se o senhor quiser fazer o fechamento para nós e dar a bênção, e então vamos descansar. Olha, eu espero que tenha sido de grande utilidade. Primeira coisa, amemos nossos pastores, o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, não é verdade? Porque, vejam bem, ninguém está tão desorientado que não possa ser alcançado pela graça e voltar a se orientar. Não é verdade? Quantos sacerdotes, quantos homens, quantos padres e homens também, de repente,
foram tocados pela graça e se tornaram luminares, não é? Então, nada de rotular ninguém, nada de rotular ninguém. E eu já aproveito aqui para, com relação à questão do Santo Padre, o Papa, lembrar que o Romano Pontífice não é julgado por ninguém, segundo diz o direito canônico. Né? O Romano Pontífice não é julgado por ninguém, não é? Enfim, a gente não podemos lá, com relação a certas questões, não estar de pleno acordo, podemos até, não é? Enfim, vendo o que o Papa pensa sobre certas questões subjetivas de caráter pastoral, isso não, né? Enfim, isso não deve servir para que a gente queira destronar quem quer que seja, nem Papa, nem Bispo, nem Padre. Não é o nosso papel. Nosso papel agora é lançar mão dos remédios que não nos estão proibidos nem nunca serão. Certo? Então, tenhamos uma grande caridade, amemos profundamente o nosso clero, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, o Santo Padre, certo? O Papa Francisco tem um merecimento de ter feito a consagração ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora havia sugerido. Não é? Com todos os bispos, citando nominalmente a Rússia, citou também a Ucrânia, que foi parte da Rússia, etc. e tal. Ele teve né, esta coragem, este merecimento. Compreendem bem? E só por este ato de tanta grandeza, de tão boa vontade, que demonstrou que o Papa não é contra Fátima, pelo contrário, fez o que devia ter sido feito, né? Merece todo o nosso apreço, nossa oração, da qual ele precisa muito, sobretudo agora que está o quebrado pela idade e pelas enfermidades, né? É assim, porque para que não haja aí ninguém dizendo, olha lá, são sede vacantistas, são contra a igreja, querem dividir a igreja, aqueles dois loucos lá. Não, senhor. Não, senhor. Nós estamos com a igreja, amamos profundamente aqueles pastores que o senhor colocou na igreja, né? São nossos superiores, e se nem sempre podemos estar de acordo, o fato é que Deus assim quis. Então, que seja feita a sua vontade, nos compete aproveitar, não é? E dizer, olha, não há, vamos dizer como, parafrasear aí São José Maria Escrivá, Padre Wander, vamos dizer, não diga, meu padre me aborrece, não diga, meu bispo me aborrece, não diga, meu papa me aborrece, diga, meu bispo, meu papa, meu padre me santificam. É só o que é preciso. Tá bom assim? Padre, quer dizer mais alguma coisa? Tá perfeito, Padre Renato. Acho que essa ressalva final é muito bem. Rezamos pelo Santo Padre. E aqui os dois sacerdotes, diariamente a Santa Missa, rezamos na Santa Missa pelo Santo Padre, uma com famulo tuo Papa Franciscum, né? Aqui não tem sede vacantista nenhuma. Rezamos pelo Santo Padre e pela sua incondicional inclinação ao decreto de Deus, à vontade de Deus, à autoridade de Deus, à soberania de Deus. É pelo que nós rezamos. E estamos unidos a Ele. Embora o Padre Renato colocou com maestria, possamos sim, com toda a liberdade de espírito e segundo aquilo que a doutrina nos concede, apontar para algumas incongruências em relação à maneira como afronta pastoralmente algumas realidades. Nós não estamos engessados nisso. Rezando em unidade com o Romano Pontífice, nesse tempo, o Papa Francisco. Exatamente isso, Padre Renato, muito bem. Padre, o senhor faz a oração final e dá a bênção para nós? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós os damos graças a vós, Deus Todo-Poderoso, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendigamos ao Senhor, demos graças a Demos Deus. graças a Deus. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos, abençoada noite. Bom descanso para os que estiveram conosco. Meus caríssimos, um bom descanso para vocês. Eu vou pedir para o Padre Renato ficar um minuto a mais. Lembrar que preste atenção no canal do Padre Renato Leite. Quem não se inscreveu, se inscreva. Que dentro, em breve, essa live também estará disponível lá. Ele vai subir também no canal dele. Fiquem com Deus. Essa semana não devemos ter a live, mais nenhuma live, porque eu vou a 2 congressos, um no sábado e um no domingo. E o Padre Renato também estará pregando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola nesse final de semana para a sua congregação mariana. Muito bem, Padre. Fica mais um minutinho. Fiquem com Deus. Nossa Senhora os proteja. Boa noite para vocês.